O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se tornou político com a imagem mais positiva do Brasil. Segundo uma pesquisa do Instituto Atlas Intel, o mandatário paulista é bem aceito por 44% dos brasileiros. O levantamento foi feito em parceria com a Bloomberg e ouviu 3.125 brasileiros entre os dias 27 e 31 de janeiro. Além do desempenho no saldo de imagem do político, Tarcísio também desponta nas pesquisas eleitorais, sendo o candidato da oposição com mais chances de vencer o pleito. Após o governador de São Paulo, os políticos mais bem avaliados são o presidente da República e Michele Bolsonaro. Chamar o Luiz Felipe Dávila para começar esse giro. Dávila, você acredita esse bom posicionamento nesse levantamento de Tarcísio de Freitas a quê, mais ou menos? Tarcísio de Freitas está fazendo um excelente governo em São Paulo e isso torna-se evidente. Mas eu entendo que esse tipo de pesquisa não colabora muito para o que nós precisamos, que é primeiro expor os bons governos. A primeira coisa que nós tínhamos de fazer agora é o que você acha da educação em São Paulo, o que você acha da segurança em São Paulo. É importante especificar do que uma imagem genérica, porque o que acontece com a imagem genérica? Quem vive nos outros estados provavelmente não tem capacidade de julgar. Se você escuta 3.500 pessoas pelo Brasil afora, não só no estado de São Paulo, a imagem que alguém pode ter do Tarcísio não precisa ser realmente a melhor imagem possível. E segunda coisa na pesquisa, parece uma coisa para criar dissidência na direita, né? Porque assim, Tarcísio tem mais chance de ganhar agora de Lula do que Bolsonaro. É o tipo da coisa que é feita com uma segunda intenção. Então, eu entendo que as pesquisas que nós deveríamos fazer agora não é quem vai ganhar a eleição em 26 e tal, porque não tem nenhuma importância isso hoje, porque não tem nenhum fundamento, não conseguimos nem imaginar o que vai ser em outubro de 26, quando nós tivermos a eleição para presidente da República, Congresso Nacional e governadores e assembleias legislativas. Então, eu acho que o importante agora, para ter uma avaliação, inclusive mais pontual, nós deveríamos tocar em assuntos específicos e com a população, para ter a percepção que a população tem daqueles temas e como o governo vem reagindo àquilo. Mas, em todo caso, é sempre bom ver o governador Tarcísio sendo bem avaliado pelo eleitorado. É sempre bom ver que a população começa a reconhecer o bom trabalho dos bons governadores e isso dá um alento que nós podemos ter candidaturas competitivas baseadas em pessoas que têm histórico de realização, que têm histórico na defesa dos valores democráticos e, principalmente, que com a boa gestão oferecem um quê de esperança para um país tão desesperançoso. Reconheço a sua boa intenção, viu, Dávila? Mas as pesquisas não nos permitem discutir esse tipo de coisa também, infelizmente, né? Mas você, Mota, Tarcísio saiu da categoria outsider e entrou para a elite dos políticos da oposição, apontado por muitos como o principal nome da oposição depois de Jair Bolsonaro, que segue inelegível. Tarcísio é um caso único, é um técnico excepcional que foi transformado em um político brilhante. Ele tem uma combinação muito rara de inteligência, coragem e firmeza moral. Não é só competência e capacidade de realização, é muito mais do que isso. Tarcísio representa uma nova safra de governadores que está, na minha opinião, salvando o país. São políticos que, à frente dos seus estados, impedem que o Brasil caia de uma vez nesse abismo causado pela política estatal de tolerância ao crime. Eu acho que a gente ainda vai falar hoje sobre esse outro episódio de guerra que aconteceu no Rio de Janeiro. Tarcísio de Freitas e seu secretário Guilherme Derrite estão fazendo história. Eles estão lançando os alicerces de um país onde o cidadão de bem possa viver em paz e o criminoso passe a viver com medo.
Pois é, né, Beraldo? E também tem alguns ingredientes, algumas características que a gente precisa destacar. O pragmatismo de Tarcísio de Freitas, muito bem rodeado, né? Tem figuras importantes da política paulista, da política nacional. Há quem entenda que ele seria o mais competitivo na disputa em 2026, talvez caso Jair Bolsonaro não possa concorrer. Eu acho que a agenda que ele consegue implementar em São Paulo, os temas que ele conseguiu avançar, fazem dele esse político que é tão bem avaliado nas pesquisas, né? Esse último levantamento coloca como o político mais bem avaliado do país. Pois é, todo governador de São Paulo, sendo competente, gostando de trabalhar, ganha visibilidade nacional. Então, a plataforma do governador de São Paulo, ela já favorece a essa repercussão e ter o seu nome colocado aí como um pretendente viável à presidência da República. Agora, é preciso lembrar que este trabalho da gestão de Tarcísio de Freitas está sendo marcado de forma muito definitiva pelo combate ao crime. E nesse aspecto é preciso sempre lembrar e enaltecer o trabalho feito pelo secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, e também por toda a sua equipe, especialmente o delegado-geral Arthur Dian e todos aqueles que vêm incansavelmente combatendo o crime, sobretudo o crime organizado, não dando ouvidos para aqueles que ficam aí atirando pedras como se eles fossem os malvadões e os bandidos fossem os bonzinhos. Inclusive, Caniato, se o cenário eleitoral se configurar no sentido de Tarcísio de Freitas deixar a disputa a uma reeleição em São Paulo e ir buscar uma candidatura à presidência da República, eu já coloco aqui Guilherme Derrite como o grande favorito a ser seu substituto no governo de São Paulo. Pois é um nome, inclusive, que vem sendo aventado, né, como possível sucessor de Tarcísio de Freitas. Agora, Dávila, é preciso também lembrar que Tarcísio é muito bem assessorado, né, e parte desse pragmatismo, muitas pessoas acreditam a influência talvez de Gilberto Kassab, que talvez um dos grandes estrategistas da política brasileira. Hoje, o presidente da República recebeu Tarcísio de Freitas, uma agenda, inclusive, que não estava agendada, não tinha sido divulgada. Os portais de notícias fizeram essa divulgação. Agora, a informação que chega para a gente, discussão sobre obras federais no estado de São Paulo, PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Enfim, uma demanda que vai atender aos anseios do governador, espera-se, mas também que pode servir de plataforma para o próprio governo federal. É sempre uma questão delicada, né? Porque é uma relação que procura ser de ganha-ganha, mas que no final das contas sempre um lado vai tentar puxar a sardinha para o seu lado, porque pode ser uma plataforma para uma nova eleição. De que maneira o gestor tem que administrar esse tipo de saia justa quando lida com o presidente da República que não faz parte do seu grupo político? Tem de administrar como o Tarcísio está fazendo. Tratar o cargo dele como um governador do estado de São Paulo. Ele está lá representando o estado de São Paulo e não Tarcísio ou político que ele pensa. Ele está lá para defender os interesses de São Paulo. E o Beraldo tocou num ponto que eu acho importante. Tarcísio é muito bem avaliado pela questão da segurança pública, mas não é só segurança pública, e é por isso que eu entendo que Tarcísio hoje tem essa excelente avaliação. Tarcísio foi o governador que mais atraiu investimento privado. Vem atraindo investimento nas parcerias público-privado, nas concessões, principalmente em infraestrutura, seja em metrôs, rodovias, aeroportos regionais, saneamento agora com a Sabesp. Isso mostra um governo dinâmico, resolvendo questões que afetam a vida das pessoas, porque boa infraestrutura reduz custo, aumenta a competitividade do Estado, melhora o acesso das pessoas ao trabalho, ao lazer. Então esse é outro ponto muito forte da administração Tarcísio. E Tarcísio também vem melhorando indicadores em áreas fundamentais, como educação, por exemplo.
Por isso, mostra um governador atento à política de resultado, olhando para indicadores, cobrando de suas equipes resultado concreto e sendo um governador que sabe zelar pelo interesse de São Paulo. Por isso, essa boa relação com o presidente da República. E como é que se faz essa boa relação? Tratamos de assuntos técnicos que têm a ver com o interesse de São Paulo, que evidentemente tem a ver também com o interesse do governo federal, e evita-se, evidentemente, assuntos polêmicos. Ninguém vai lá falar de PT, de outras coisas que criam divergência. Então, saber encontrar esse mínimo denominador comum, zelar pelos interesses do Estado, mostra maturidade política. E é isso que a direita precisa para ter um candidato competitivo em 2026 para disputar a presidência da República. Pois é, muitos entendem que por conta desse bom trabalho, dificilmente Tarcísio de Freitas não sairia para o governo de São Paulo para tentar a reeleição, né, que seria uma vitória já garantida. Agora, Mota, você mencionou o nome de Guilherme Derrite, falou um pouco da segurança pública, o Beraldo bem lembrou também a agenda implementada em relação à segurança pública no Estado, né? O avanço dessa agenda, o combate ao crime organizado especialmente, mas houve episódios em que a administração Tarcísio tivesse sido muito questionada, né? Houve talvez alguns erros pontuais de alguns integrantes das forças policiais e transformaram esses 2 ou 3 episódios em uma narrativa de que tudo estava indo mal, de que era preciso mudar, uma pressão grande para que Tarcísio demitisse o secretário Derrite, muitas manifestações de parlamentares na Assembleia Legislativa, enfim, uma pressão grande a gente pôde observar. Só que Tarcísio se manteve firme, convicto, vamos seguir por aqui, Guilherme Derrite continua e mesmo assim ele consegue alcançar essa avaliação muito positiva nas pesquisas que sucederam esses episódios classificados de erros, inclusive pelo próprio secretário Derrite. Foi por isso que eu me referi à coragem e à firmeza moral de Tarcísio. É difícil a gente achar um político competente no Brasil. É difícil você achar um homem público, um gestor, que entenda o que ele está fazendo. Se você sentar com o Tarcísio para conversar, ele vai te explicar o processo da reestruturação da dívida do Estado, ele vai te explicar o processo de construção de uma obra importante, ele vai entrar em detalhes sobre o processo de privatização da Sabesp. Você conversa com o Tarcísio e você fica impressionado, porque ele entende de tudo e sabe te explicar tudo. Isso é uma qualidade raríssima no Brasil. Homens públicos com formação e competência para exercer a sua função. Agora, além disso, o Tarcísio adiciona essas 2 qualidades. A coragem para mexer com a facção criminosa que conquistou hegemonia no estado de São Paulo e que já executou 2 salves, parou as cidades do estado de São Paulo. 2 vezes. Tarcísio teve coragem de colocar a mão nesses vesperos. E essa é a explicação para esses ataques que ele recebe, dessa constelação de ONGs financiadas pelo Jorge Soros. Vocês podem olhar, já dei essa recomendação aqui, quando vocês verem uma crítica de uma dessas ONGs ao Tarcísio, vá no site da ONG, na parte financeira, e vê de quem elas recebem dinheiro. Vocês invariavelmente vão achar lá a Open Society do Jorge Soros. Tem uma dessas ONGs que no relatório ela confessa. A razão de existir dela é vigiar o governo Tarcísio de Freitas e reportar os erros que a polícia comete. Procure alguma denúncia dessas ONGs sobre as violações de direitos humanos cometidas pelas facções criminosas. Você não vai achar nenhuma. E, por último, Caniato, é a firmeza moral de Tarcísio de Freitas. Eu acho que uma das melhores expressões dessa firmeza moral é a lealdade que Tarcísio sempre demonstrou àquela pessoa que o colocou na trilha que ele está agora, que é o presidente Jair Bolsonaro. Enquanto a gente cansou de ver casos
de pessoas que entraram na vida pública pelas mãos de Jair Bolsonaro, alcançaram posições de poder, só para logo em seguida acharem que aquilo tudo tinha sido conseguido pelo seu brilhantismo, pela sua inteligência, e descobriram logo depois que a realidade era bem diferente. Mesmo nas situações mais críticas do passado recente, talvez que estejam entre as mais críticas que eu já vi na minha vida, Tarcísio de Freitas nunca vacilou. Ele sempre esteve do lado de Jair Bolsonaro. E erra gravemente quem acha que a população não presta atenção nisso. Agora, Dávila, há pouco você mencionou algumas boas iniciativas e também a maneira como Tarcísio de Freitas tem administrado tantas demandas aqui no estado de São Paulo. Quem acompanha o noticiário aqui do estado certamente pode destacar um grande anúncio por semana, né? Algumas semanas nós acompanhamos o avanço na construção, pelo menos nas iniciativas para a mudança da sede do governo do bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo, para a região central, região dos Campos Elíseos. Muitos indicam que vai ser, inclusive, esse movimento que vai revitalizar toda aquela região, vai valorizar muito aquela parte do centro, né? República, Campos Elíseos, imagina a sede do governo do estado ali, uma esplanada de secretarias, vai ser uma área muito bonita. Teve também um anúncio da ligação do metrô de São Paulo com o ABC Paulista, uma região muito importante. Os estudos devem começar em breve. Enfim, diante de tantos projetos grandiosos e a possibilidade de fazer uma mudança muito importante no estado, quase uma revolução, muitos entendem que é muito difícil que Tarcísio de Freitas abra mão, ou pelo menos o seu grupo político abra mão de ter Tarcísio de Freitas como candidato ao governo de São Paulo em 2026. Seria, inclusive, um risco muito grande abrir mão de Tarcísio de Freitas nessa tentativa de reeleição, porque, segundo alguns, seria uma vitória garantida. Qual é a dinâmica e as articulações e os acordos costurados para manter Tarcísio de Freitas como governador de 2026 para frente, ou alterarem a rota normal, né, o que se espera, e puxá-lo para a presidência da República? Tem a ver somente com Jair Bolsonaro ou não é só isso, Dávila? Caniato, eleição majoritária ninguém controla, nem mesmo o governador Tarcísio. Se o nome dele começa a ser aventado, aparece liderando todas as pesquisas, vai ter uma pressão gigantesca dos partidos políticos para lançar Tarcísio. Nem ele vai conseguir resistir. Então, eu sempre vejo que essa moldura em torno da candidatura é o contexto. E o contexto é que dita o perfil daquela pessoa que tem mais chance de se tornar um candidato viável à presidência da República. Então, o próprio governador Tarcísio pode, por uma decisão pessoal, preferir disputar a reeleição em São Paulo, que ele, não digo que ele tem uma reeleição garantida, mas ele tem uma reeleição mais folgada pelo trabalho que ele vem realizando. Mas, por outro lado, o contexto pode mostrar que o caminho dele é disputar a presidência da República. Porque o Brasil precisa mais do que nunca para tirar o país desse atoleiro do populismo que destrói as instituições políticas, que cria desconfiança em relação às leis e ao Estado de Direito. Precisa de um presidente capaz de governar baseado em dado e evidência, que busque política e resultado nas políticas públicas implementadas, que saiba tratar os parlamentares com o devido respeito, mas com a firmeza daquele que sabe o que quer e para onde quer levar o Brasil. É isso que nós precisamos. Alguém que dê rumo, que tenha uma visão técnica para implementar políticas públicas eficazes e que tenha um senso moral importante para moralizar esse país. Esse país está sem balizamento de valores. Então, nesse sentido, o contexto pode ditar que Tarcísio de Freitas é o candidato mais viável. E as pesquisas vão mostrando um pouco isso, mas é só uma vírgula nesse grande cenário. Esse grande cenário é se o Brasil está preparado para um presidente como Tarcísio de Freitas. Isso mostraria enorme maturidade de um eleitorado que durante tanto tempo ficou encantado com o populismo e agora ter
um presidente ou um candidato à presidência da República com o perfil de Tarcísio de Freitas, que não tem nada de populista. Então, isso seria excelente para o país. E aí, se isso acontecer, vai abrir sim. É preciso coordenar o movimento para lançar um bom candidato ao governo do estado de São Paulo. Mas isso faz parte desta equação que vai ser decidida por essa variável fundamental: quem será o candidato à presidência da República. Seguiremos atentos, acompanhando essas movimentações e articulações.